Brito, CEO da eu ia falar Rizon de novo, Rizon. A palestra é Web 3, onde chegamos e para onde vamos. Olá pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre Web3, que são as aplicações descentralizadas baseadas em blockchain. Sou CEO do projeto que está incubado no Celta, em Florianópolis. É um projeto que encarou o desafio de desenvolver um protocolo novo de blockchain, talvez o primeiro aqui na América Latina, escrito completamente do zero. A gente foi ganhando alguns prêmios de inovação e foi isso que motivou a gente a estar desenvolvendo esse protocolo novo. Um time bem competente de pós-doutores, mestres, PhDs e pessoal bem engajado em enfrentar esses desafios de inovação que a gente vem enfrentando aí pela frente, tá? A web ela vem passando por períodos de transição desde sua invenção, onde no começo da Web 1, quando a gente inventou o e-mail, foi todo mundo, uau, que invenção maravilhosa, e foi um protocolo que permitiu que a gente pudesse trocar arquivos entre pares uns aos outros. Logo depois a gente chegou nessa web que a gente está hoje, que é uma web mais interativa, né, e pautada em informação. A gente fundamentalmente agora vai ter que reinventar essa nova internet, porque a gente precisa de dois preceitos fundamentais hoje na internet, que são a privacidade e a segurança, que são comprovados que os melhores caminhos para atingi-la é a descentralização, e o arranjo que fez isso com maior eficiência e eficácia até hoje foi o blockchain. Por isso que o blockchain ele pretende ser a base dessa Web3, que é uma web descentralizada. Tá? Os preceitos da Web3 são que as novas gerações elas não confiam mais em entidades altamente centralizadas. Tá? E elas não têm mais fronteira, elas não conseguem diferenciar o online e o offline. O outro preceito é que o nosso dinheiro, nosso investimento, nossas ações, nossos tokens de acesso, eles estarão dentro das wallets. Tá? E nossas liberdades são cerceadas e por crescente vigilância e vamos procurar protegê-las. Então, com isso, os hackers são nossa maior ameaça, inclusive para as nossas carteiras com nossos assets. Tá? Mas aí todo mundo pergunta, mas a internet, a economia, ela sempre foi centralizada, ela sempre foi baseada em cooptar os agentes que ameaçava, que agentes que tem algum tipo de, digamos, relevância que faz com que você olhe para o lado e fale, é melhor eu cooptar esse agente, comprá-lo, concentrar valor, e nada é errado com isso, o mundo sempre foi assim, mas a descentralização vem comprovando que a gente consegue empresas mais sadias com preceitos da descentralização. Tá? A descentralização não é isolamento, não é anarquia, tá? Descentralização é multiplicidade, é onde você tem vários centros, os conectados, os agentes conectados a esses centros, que se beneficiam de estarem conectados entre eles, que ganham com isso, criando um conceito de ecossistema. Tá? Então, a gente passou um pouco por esses preceitos da economia industrial, que foi pautada em empresas, escalabilidade na cadeia de produção, gestão hierárquica, e a Apple, por exemplo, demorou 42 anos para atingir o valuation de 1 trilhão. A economia digital ela começou a trazer um caráter de exponencialidade para a gente. Por exemplo, a Amazon como modelo de holding, faça uma plataforma e use para diversas coisas, com novos modelos de negócio, através de APIs, demorou metade do tempo para atingir esse valuation de 1 trilhão. Acredita-se que as empresas agora vão demorar menos ainda, porque são pautadas em princípios de ecossistema.
onde você consegue gerar um efeito de rede muito maior, tá? Possibilitando novos modelos de negócio, tá? Baseados em incentivos econômicos e modelos híbridos que você consegue transacionar através de APIs e a própria blockchain, quando necessário, você tenha uma camada de imutabilidade dentro do processo e confiança, tá? Então, quais são os agentes que estão construindo essa nova web, a web descentralizada, essa web 3, tá? As dApps. Porque a promessa de ter uma internet democrática, uma internet para todos, ela não foi cumprida. A gente sabe que hoje ela é clusterizada e você tem um monopólio de 5 ou 6 grandes empresas e que vem no entorno são pequenas empresas que ainda sofrem para prosperar. Então, as dApps, elas são uma promessa de que a gente pode ter a web que a gente sempre sonhou, mais libertária, mais democrática e com acesso a todos a bens e serviços de forma mais dinâmica e mais fácil. As estatísticas das dApps mal começaram, você já vê aí que tem mais de 2.000 aplicações descentralizadas rodando, o volume de mais de 100 milhões dia de dólares rodando em aplicações descentralizadas. Aqui as plataformas que, se você voltar aqui também, você vê que de aplicações centralizadas no mundo, você tem quase 5 bilhões de aplicações centralizadas. Então você vê que tem um universo próspero e bem promissor para as aplicações descentralizadas, tá? Caso elas consigam, de fato, ter usabilidade e resolver problemas do dia a dia, problemas comuns, né? Então, a plataforma que mais captou esse valor até hoje foi o Ethereum, que roda aí 2.500 aplicações descentralizadas e com outras menos relevantes, mas algumas também já começando a aparecer, como o EOS, que já tem mais 291 aplicações rodando, entre outros dados aí que a gente quer conseguir levantar completamente, tá? Quais são as tendências dessa Web 3, tá? É que o dinheiro se tornará uma característica nativa das aplicações. Eu costumo falar que é meio de pagamento como funcionalidade, não inteiramente como produto, como é hoje através das empresas que a gente conhece de meios de pagamento, maquininha, wallets, etc. Tá? Os aplicativos descentralizados oferecerão novos recursos aos usuários, justamente porque ele elimina diversos intermediários, barateia os custos de transação e da cadeia como um todo. Os usuários terão mais controle sobre suas identidades e dados. Então, a gente viu recentemente o caso do Facebook que teve que pagar uma multa bilionária porque estava transacionando, estava monetizando em cima de dados dos usuários durante toda a sua vida. Esse virou o modelo de negócio dele e, de fato, fere nossa liberdade, nossa privacidade, que cada vez mais a gente vem reconhecendo que é importante tê-la. Não é mais coisa de que um bandido, uma pessoa que fala, não, quero ter privacidade, que quer se esconder de alguma coisa. Não, porque a gente quer, nossa vida ela está muito mais presente na web e a gente compartilha coisas e a gente não quer que essas coisas estejam por aí com todo mundo, nossos dados, etc. Né? Então, as aplicações não serão de propriedade nem executadas por nenhuma entidade ou autoridade. Então, também isso mitiga essa vulnerabilidade de você ter seus dados monetizados por empresas que você nem conhece direito. Algumas características também dessa Web3 semântica, sem interrupção, interoperabilidade com outro sistema de forma mais fácil e dinâmica, você é dono dos seus dados, ubiquidade, segurança, antimonopólio e permissionless. São algumas características que a gente vem reconhecendo e que a Web3 vem trazendo para, de fato, essa contemporaneidade. Uma das diferenças fundamentais na Horizon, a gente já tem rodando, já em fase de teste, pronto para lançamento, uma aplicação 100% Web3. Quando a gente fala 100% Web3, o que isso quer dizer? A gente praticamente matou o back-end. Quem conhece um pouco de desenvolvimento de software, de aplicação,
sabe que a gente usa os protocolos que a gente chama de protocolos FIDOS, que eles são protocolos que eles têm praticamente uma função apenas, que, como STP, SMTP, TCP/IP, etc. O protocolo blockchain ele praticamente está engordando essa camada de protocolo, permitindo um pouco mais de funcionalidades, com isso a criação dessas aplicações da Web3. Então, por exemplo, uma aplicação de Web 2, você tem uma camada enorme de back-end e uma camada considerável de front-end. Nessa aplicação de Web 3 que a gente está desenvolvendo, a gente matou o back-end e a gente conecta ao front-end, que já fica mais fácil através do framework que a gente desenvolveu, conectando através dos smart contracts das APIs. E com experiência de Web 2, e que é maravilhoso, porque é uma web que a gente já conhece, com pouca latência, com velocidade, etc. Depois eu vou fazer uma demonstração de uma aplicação nova do Web 3 aqui, vocês vão ver que é rápido, fácil e bem intuitivo, tá? Então, basicamente, essas vantagens que eu acho que a gente acredita e que a gente vem trabalhando para que fique mais fácil desenvolver aplicações na Web 3, porque você diminui o esforço de desenvolvimento consideravelmente, tá? Uma diferença, por exemplo, prática de aplicação para marketplace. Então, qual a diferença de um marketplace centralizado, tradicional, que a gente conhece, para um marketplace descentralizado? Então, você vê que o marketplace centralizado, nessa camada de network, você tem uma terceira parte, que a gente chama de terceiro confiável, de forma presente, ela está ali de forma latente, tá? O matching, ele continua o mesmo. Na aplicação descentralizada, essa terceira parte, ela deixa de existir, conectando os pares diretamente entre eles, e a plataforma, o desafio é fornecer funcionalidades para que essas transações, essas interações consigam acontecer de forma frictionless, de forma fluida, sem ter muita dor de cabeça, tá? Então, quando você fornece smart contracts e meios de pagamento menos intermediados, essas relações elas começam a acontecer com menos fricção, e isso traz inúmeras vantagens, como simplesmente cair drasticamente o preço, né, e da intermediação e o preço das coisas. Quando a gente fala de tecnologia, está aí os meios de pagamento também que são altamente intermediados. Você tem adquirente, subadquirente, bandeira, banco, cartão. Cada um morre um pouquinho, no final da conta está lá entre 1,5% a 6%, às vezes até 7% de taxas, como a gente sempre pagou até hoje. A gente acha que é a outra parte que está pagando essas taxas, mas na verdade ele está embutido no preço, então é o usuário e o consumidor que acaba pagando de fato todas essas taxas. A parte de exchange, que centralizada e de banco de dados centralizado, ela passa a estar dentro da blockchain de forma mais transparente, fluida, então permite inclusive construções de modelos de negócio muito parecidos com cooperativas, tá? E a parte de armazenamento de dados deixa de ser de forma centralizada nos bancos de dados tradicionais e passa a ser através de terceiros, como por exemplo o serviço de descentralizado de armazenamento de dados, como o IPFS, que é muito bacana. A parte de reputação, que também foi o que fez com que a gente pudesse começar a usar mais os marketplaces. Por exemplo, eu lembro em meados de 2005, 2006, onde todo mundo falava que era impossível o eBay, o Mercado Livre, essas plataformas tracionarem, porque eu não vou comprar algo de um desconhecido, principalmente usado, porque pode dar defeito, enfim, era um gargalo predominante nessas plataformas, e com a invenção do sistema de reputação, que são as estrelinhas, começou-se a aceitar mais e ter mais adoção através dos marketplaces na compra e venda entre pares na internet, tá? Então, essa reputação ela pode se tornar imutável, né, novos protocolos, novos marketplaces baseados no blockchain, porque, de fato, você está registrando lá na blockchain e ninguém consegue mudar isso ou apagar, tá? E as relações elas são públicas, possibilitando também arranjos mais transparentes, com múltiplos sócios daquele negócio, daquele business, etc.
Tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos de demos que a gente desenvolveu agora lá na Rizon, tá? Junto com a nossa equipe. Origin, por exemplo, é um marketplace para a indústria alimentícia, onde o DNA dele é que quando você vai lá e monta uma loja para vender carne, azeite, grãos, enfim, todos os insumos da indústria alimentícia, você vai conquistando mais relevância na rede através de certificações de produtos com insumos não altamente industrializados, produtos orgânicos, marcas que não achatam o pequeno produtor se tornando marcas socialmente justas, entre outras características de uma régua de reputação que a gente conseguiu criar e que certifica na blockchain através de um terceiro descentralizado, que a gente chama de oráculos no mundo blockchain. Então essa rede, o Origin, ele sempre que um produtor, que um vendedor de algum insumo deseja conquistar esse certificado dentro da rede para ter mais visibilidade, ele faz uma chamada na rede paralela, que é True, que é a rede de oráculos, e lá estão registrados os certificadores para que eles façam essa certificação descentralizada com procedência. Né? Então, a gente sempre fala que todo mundo acha que registrou na blockchain é uma verdade, mas não é. Você pode registrar uma mentira. Teve um caso de um cara que registrou que era dono da Mona Lisa. Ele não é, a gente sabe que ele não é dono da Mona Lisa e, enfim, está lá registrado. Então a gente traz essa camada de entidades de fora para dentro da blockchain, sejam elas máquinas ou humanos, para certificar ali a origem e a procedência. Aqui a gente tem essa rede, uma rede descentralizada para a indústria alimentícia, que além dos pagamentos através da wallet, que é menos intermediado, tem também essa camada de reputação. Você consegue fazer um pedido aqui você consegue ver ali, além das estrelinhas, a reputação dele através desses selos, e o processo funciona da seguinte forma. Você tem a rede central, a loja, né, dentro da rede, que chama o oráculo, que registra na blockchain, que é pública, que é essa camada de fato, uma camada de confiança, e que o usuário puxa essas informações do blockchain para ter mais credibilidade e confiança. Então, o Oráculos é uma rede de pessoas, de certificadores, que registram se a empresa está cumprindo com todos esses preceitos de saúde, sustentabilidade, socialmente justo, ambiente inclusivo. Inclusive, ele pode puxar toda a rastreabilidade para saber de todo esse processo. Aqui a gente tem uma demo de como funciona, por exemplo, essa rede. Tá? Então, aqui é o Marketplace, o usuário entra, escolhe um produto, escolheu um produto, experiência igual ao Web 2. Na hora que ele vai fazer o checkout de pagamento, ele escolhe pagar com o nosso meio de pagamento, que é menos intermediado, porque não passa por adquirente, subadquirente, bandeira, cartão, banco, toda aquela galera que sai mordendo um pedacinho. QR Code, está pago, fez um refresh ali na wallet, já descontou, né? A hash está ali, que é como se fosse quando a gente tira o extrato de um banco, né? Foi. Esse outro processo, que é o processo de certificação. O usuário ele já tem lá um processo que ele é uma empresa sustentável, então o fornecedor, né, o produtor, e ele, quando ele quer solicitar uma certificação, ele vai no outro lá e solicita essa certificação para trazer para o público final essa régua de reputação que é pautada nesses valores que a geração Z e as novas gerações estão já começando a exigir dos negócios. Né? Um outro demo que a gente também acabou de finalizar, que é 100% Web3, que é para a tokenização de obras de arte. A gente sabe que no último relatório, por exemplo, de projetos de luxo, a gente viu que as obras de arte, de fato, que já tem reputação, Picasso, Basquiat, que tem, inclusive, essa característica da escassez que ela é muito presente no Bitcoin. A gente não vai conseguir ressuscitar um Picasso, um Basquiat para pintar novamente o quadro. Ela também
tem muita relação, tá, com as obras de arte. Por quê? Porque no último relatório, a obra de arte deu 25% ao ano, tá, em 2017, 2018, mas as obras de fato que são de boa reputação, que são muito caras. Então a gente sabe que as pessoas mais ricas, só que têm condições de alocar, né, como reserva de valor, lá 100 milhões, 10 milhões, 3 milhões em cima dessas obras, que a gente sabe que não vai jamais valorizar, pelo contrário, só valorizam. Aqui a gente está permitindo e democratizando que pessoas possam comprar frações dessas obras para guardar como reserva de valor. E quando elas forem vendidas, depois de 2, 3 anos, para um vendedor final que comprou com aquela valorização, principalmente com obras subvalorizadas, explita automaticamente para todo mundo que detém aquelas frações que são os tokens. Então aqui a gente tem funcionando já no aplicativo, o usuário vai, escolhe uma obra de arte, ele já entra lá, já vê qual quantidade de tokens que ele deseja comprar, que são as frações dessa obra, já executa, já chama a carteira dele que ele cria antes com os créditos, tá, de moeda fiduciária, e assim ele tem a compra realizada. Então é uma experiência também intuitiva, muito mais rápido do que você comprar, inclusive até Bitcoin em diversas corretoras. Tá? Então, para finalizar, falar um pouquinho da Rizom. Essa é a nossa arquitetura, tá? A gente tem um novo protocolo, escrito 100% do zero. A gente tem aí uma camada de framework com marketplace, payments, rastreabilidade, tokenização e algumas aplicações na terceira camada, tá? Escalabilidade em torno de 100 mil transações por segundo, processos paralelos que rodam os smart contracts, entre outros. Aqui a nossa testnet, a gente já está saindo dela, está desde 2 de janeiro de começo agora do ano, já fechamos mais de 4 milhões e meio de blocos forjando e fazendo melhorias a todo momento. Aqui nosso teste de escalabilidade, comparativo com outros protocolos, tá? Então a gente conseguiu resolver 2 problemas do iOS, que era o problema de delegação e o problema de inflação, quando ele gera novas moedas, tá? O problema de paralelizar também a parte de smart contracts. Aqui é um painel de controle onde a gente tem uma biblioteca de smart contracts que gerencia, e os desenvolvedores podem baixar e já começar a usar esses contratos. Então, a solução, na verdade, ela, no final das contas, né, ela pretende resolver o problema de fricção na sociedade e nos negócios digitais, através de marketplaces menos intermediados, através de processos, né, e payments frictionless, e através de smart contracts, que traz o quê? 2 características fundamentais: verificabilidade, usabilidade e automação em escala. Nossa visão aqui é promover e apoiar a descentralização, criando mais confiança e transparência econômica e social para um mundo mais justo, sem referência global em futuro descentralizado para o Web3. A gente fica no CELTA, que é o Centro Empresarial de Elaboração de Tecnologias Avançadas, a CERT é nosso parceiro, que é o Centro de Referência de Tecnologias. Aqui um pouquinho do nosso escritório em Florianópolis, aqui em São Paulo. A gente já tem unidade de negócio no Palo Alto, em Zug, de alguns eventos que a gente vem participando, parte da equipe, do time. E aqui um pouquinho da nossa visão de ecossistemas abertos que geram valor através de preceitos descentralizados peer-to-peer, tá? Para marketplace, para social network, onde você consegue encontrar pares para gerar negócios, e o que a gente chama de blockchain as a service, BaaS, né? Onde você tem workflow, biblioteca de smart contracts, registros, certificações, rastreabilidade e as APIs que integram isso tudo, tá? Obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado um pouquinho da nossa apresentação. Obrigado.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't